Bem-vindos! Então vamos iniciar nossa aula 1 de modelagem de sistemas dinâmicos discretos, no nosso curso de vibrações. A aula 1 vai ser composta por componentes de sistemas dinâmicos, algumas discussões sobre sistemas discretos e contínuos, falaremos um pouco sobre a abordagem newtoniana, abordagem energética e associação de elementos, bem como a descrição de massas e rigidez equivalentes. Sistemas dinâmicos, a gente pode separá-los em discretos e contínuos. Nosso curso vai se concentrar no trabalho de sistemas discretos de 1 e 2 graus de liberdade. Sistemas contínuos vão representar problemas com infinitos graus de liberdade, o que não que pode ser visto em outros cursos do nosso departamento. A gente tem que lembrar de que na dinâmica dos corpos rígidos a gente vai ter que fazer a lembrança de que uma partícula apresenta num espaço 3D 3 graus de liberdade. E o corpo rígido apresenta no seu movimento, é descrito por 6 graus de liberdade, com 2 translações e uma rotação. Componentes de sistemas discretos. Primeiro componente de um sistema discreto são os elementos elásticos, baseados na lei de Hooke, visto como a gente vê, molas sujeitas a ações de forças, vão apresentar deslocamentos, e esse deslocamento é proporcional à força, dado por uma constante de mola K. A gente vê isso não só em molas lineares, no caso de uma mola torsional, a força, o momento, vai ser proporcional a uma componente de deslocamento angular. Eu posso descrever, então, essa força restitutiva, ou essa força elástica, no seu regime linear, onde a força vai ser igual ao movimento entre as suas extremidades, ou o movimento do deslocamento U, a diferença entre esses movimentos, e a gente pode representá-las a partir desta representação esquemática de uma mola. Já os elementos dissipadores ou amortecedores, a gente já conhece bem em motos, veículos, aeromodelos. Eles são representados com um ambiente ou um recipiente preenchidos com algum líquido viscoso, óleo, e dentro desse recipiente eu tenho um êmbolo, e no qual, ao gerarmos algum movimento, esse líquido vai ter que passar pelas frestas laterais ou alguns orifícios internos. Isso vai gerar alguma força. Baseado na ideia de um líquido newtoniano viscoso, onde esse comportamento desse movimento, ou a força que ele vai gerar, vai ser proporcional à velocidade. Então, num regime linear, eu tenho que a força dissipativa vai ser proporcional ao deslocamento. Logo, representado, então, ou dado pelo um coeficiente de proporcionalidade C, que é conhecido como o coeficiente de amortecimento. E a gente pode representar ainda esquematicamente pelo desenho de
por esse desenho, ou mais comumente como um êmbolo. Existe ainda os elementos dissipadores baseados no atrito, como no caso de freios a disco. Eles partem do princípio do atrito seco, como observado em planos inclinados, no qual a força que se opõe ao movimento devido à ação da força F, ela vai ser proporcional à força normal que age sobre esse corpo. Então, eu tenho que ela vai ser uma força, a gente vai considerá-la uma força constante, essa força dissipativa, e ela vai ser proporcional à força normal, dado por um coeficiente de proporcionalidade, que é o coeficiente de atrito. A única questão é que a direção dessa força é dado pela velocidade, ou é dado pela direção da velocidade, ou o sinal da minha velocidade. Então eu posso descrever, então, o amortecimento, ou a dissipação por termos viscosos e pelo atrito seco. Existem outros amortecimentos, sim, mas a gente não vai falar no nosso curso. E por último, e a base de todos do estudo, é a inércia, né? Definida por Newton. A gente pode descrever, então, no caso da inércia de translação, que as forças inerciais são dadas pela expressão massa vezes aceleração. Isso na caso das translações, movimentos lineares em x, y, z no espaço tridimensional. E no caso da inércia de rotação, as forças inerciais, ou os momentos, vão ser dados pela inércia vezes a variação da velocidade de rotação, ou θ, dois pontos.